Análise, review, chame como quiser, crítica ou por que comprar, por que não comprar, não sei, dê o seu nome para Batman, o mundo. Começando pela capa, eu tinha interpretado, ou eles escreveram isso e depois mudaram de ideia, que a capa da edição de cada país no Brasil ela é publicada pela Panini, que é a mesma que publica na Itália, e eu acho que tem mais um país que a Panini também publica, que é essa capa aqui, do Batman aqui. Aqui não parece tanto o Brasil, mas é porque aqui no fundo tem um prédio com a... Esse prédio realmente existe em São Paulo, eu não moro em São Paulo, não sei que prédio que é, mas tem a bandeira da cidade de São Paulo no topo do prédio. Eu pensei que essa seria a capa, mas não achei ruim não, achei essa capa aqui maravilhosa. Me lembra Atlas, Revolta de Atlas, que eu gosto. BioShock também tem pessoas com um globo nas costas. É um arquétipo que eu acho maneiro. Então, curti. A capa também tem um verniz, eu não sei se todas as outras capas que tem desenhadas aqui, principalmente a da Coreia do Sul, que é preto e branco, teria local para se colocar verniz. Mas enfim, curti. Tamanho é fininho, as histórias são curtas, são 14. Estados Unidos, França, Espanha, Itália, Alemanha, República Tcheca, Rússia, Turquia, Polônia, México, Brasil, Coreia do Sul, China e Japão. Para maiores de 16 anos, tá aqui. Material bonzinho, veio só com um Shooting Bang aqui, ó, entregado pela Amazon, caixa perfeita, talvez foi até eu que fiz isso daqui. Na hora de colocar ali na minha estante, não é muito bem organizado. Aqui você tem a capa, abrindo você tem um monte de quadrinhos com coisinhas pequenininhas que eles acharam interessante da história. Tem até aqui, olha só. Nossa, pintada. Enfim, sobre as histórias. A primeira delas é os Estados Unidos. E meio que, pelo que eu li na sinopse lá, eles tiveram uma ideia de que seria o Batman contando as histórias do Batman. Só que por algumas, acho que 3 histórias aqui, que são em períodos históricos que não condizem com o período histórico da primeira história, ser o mesmo Bruce Wayne, ele teria que ter, tipo, provavelmente 200 anos, de acordo com uma história, e uns 70, de acordo com as outras duas histórias que estão muito distantes no tempo aqui. Então, eu acho que a ideia inicial deles era essa, era realmente o Batman parar e contar histórias deles, só que acabou que não deu certo por causa de umas 3 histórias, então eu senti um pouco de indecisão nessa primeira historinha, que eu sinceramente nem considero uma história, talvez seja justamente por causa dessa indecisão deles de provavelmente terem feito uma coisa e depois ter que adaptar, que na real é mais como se fossem wallpapers muito foda, parece até arte conceitual que você desbloqueia nos jogos do Batman. E aí tem alguns quadrinhos aqui com zoom em algumas partes, só pra dizer que tem quadrinhos, literalmente, tá ligado? História em quadrinhos. Mas são mais wallpapers em si. Uma coisa que eu percebi é que a qualidade da imagem é tão fodida que meio que fica com um certo blur na impressão. Mas eu não reclamo, porque, porra, pra poder imprimir isso aqui, provavelmente na resolução original, porra, ia ser muito trampo e muito dinheiro. Às vezes não ia valer a pena, ou ia ter que fazer só umas páginas, as primeiras melhores, e o resto das outras páginas normal. Ia ficar meio escroto colocar as páginas premium pros Estados Unidos, né? Não é meio que a ideia do bagulho, é uma ideia de representatividade e tal, diversidade. Então vamos lá. Dos Estados Unidos, tem uma narraçãozinha, tem até uma piadinha no final. Eu sinceramente não imaginava. Quando eu terminei de ler o primeiro, eu dei uma gargalhada. Eu falei, por quê? Uma piada, parece até trailer da Marvel. O da França, vamos lá. O da França eu achei interessante. Eu achei que ele ia ser, inclusive, sépia, pela capa dele. Você pode ver que é uma Mona Lisa aqui amarelinho, tem um Batman aqui. É o que tem o traço mais simplinho. E eu achei que assim, sépia não é colorido, só que a maioria das coisas é cinza, então o que tem colorido destoa bastante na cena. Ficou até bonito. É romance, digamos. Vamos lá, Espanha. Odiei, achei horroroso. Tenho nada contra o autor, porque não conheço aqui. Eles dão uma descriçãozinha do autor, mas não sei, mano. Parece muito mais um cartunista escrevendo uma história em quadrinhos do que um quadrinista. Pra mim, não vai. A história é sobre o Batman de férias. Você provavelmente sabe como isso termina. Mas tem muitos quadrinhos do Batman fazendo nada e não tem texto. São mais de uma página, assim, mais de 2 páginas, sabe? Você vira, caralho, não tem texto. Vou ficar vendo aqui um quadrinho pequenininho do Batman comendo pizza, do Batman assistindo televisão, o Bruce Wayne, no caso. Cara, pra mim, chato pra cacete. Não gostei. Pior historinha que veio aqui, sinceramente, baixou a bola muito, muito forte pra mim. Agora vamos pro da Itália. O da Itália adorei, foda. Metalinguagem na quadrinização, o que tem maior senso artístico disparado em toda a antologia é o da Itália. Eu tive que ler ele 2 vezes justamente por essa metalinguagem na quadrinização,
Não quero spoiler, o processo de descobrir isso você mesmo é muito recompensador, eu adorei. No instante que instalou na minha cabeça, eu, tipo assim, foi antes de eu terminar de ler, pra eu começar a reler, eu já sabia o que tinha acontecer. Eu achei um sentimento maravilhoso, esse de tipo, falar, cacete. Deixa eu ligar a luz porque tá chuva. Adorei o da Itália. O da Alemanha, foda também, extremamente divertido. E ele tem uma quadrinização também muito foda, só que não tão artística no sentido de arte, mensagem, sei lá. Mas artística no sentido estético mesmo, parece um filme, tem uns quadros bem de filme assim mesmo. Achei bem bonito. O estilo visual também é bem diferente, tipo, os personagens são pintados de forma diferente do que o cenário, curti. E tem uma crítica social foda e não, é uma crítica social bilateral, é um tapa nos dois polos, digamos assim, né? Plau, play. Adorei. Vamos lá. Próximo, depois da Alemanha, República Tcheca. É um monólogo essa história, basicamente. Até tem um plotzinho que tá acontecendo de fundo, mas realmente é de fundo. O que importa são as palavras que o Batman tá pensando, sabe? Aqueles rodapézinhos. E ele se passa na Guerra Fria. Justamente por isso que não faz sentido o Batman tá contando as histórias. Ele não teria idade de Bruce Wayne, novo, cabelo preto, bombado, tá ligado? Primeiro deixa eu ver. Mas enfim, República Tcheca, eu gostei do monólogo, mas eu acho que a história em si, o plotzinho, ele perdeu o potencial da Guerra Fria. E o monólogo no finalzinho tem uma parte mais filosófica, eu tô muito olhando pra lá. Uma parte filosófica, curti. Porra. Vamos lá. Continuando, depois de fechar a janela, eu estava falando da República Tcheca. Tem uma partezinha mais filosófica ali na última página. Curti, interessante, o mesmo nível do da França pra mim. Agora vem o da Rússia, que também é foda, assim como o da Alemanha e da Itália. Mas nele tem presta atenção, o Batman não é o protagonista dessa história. É um outro cara lá, ele é um cartunista, tem até um certo quê de uma metalinguagem também, mas não na forma como o quadrinho é feita, mas no tema que está abordando. E aí esse sim aproveita a União Soviética, a Guerra Fria e tal, ele sabe aproveitar isso aí e tirar bom proveito disso na história. Por exemplo, na forma da censura que tinha, de como as informações que vinham do Ocidente eram distorcidas, né, depois da Cortina de Ferro, essas coisas. Inclusive, esse lance dele falar sobre o processo do cartoon me lembrou muito desse livro aqui, Maus, que, calma lá, isso aqui não é um livro nazista, tem uma suástica, mas é porque é sobre sobreviventes de Auschwitz. E aí na segunda parte desse livro, na real são tipo 2 livros que combinou num livro só, 2 HQ, o autor ele começa a descrever sobre ele escrevendo. Não é tão profundo quanto isso, mas ainda assim está presente, só quis ressaltar aqui, recomendo bastante. Maus, é rato em alemão. E esse é a da Rússia. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui pra eu falar. Vamos pro da Turquia. Da Turquia, foda pra caralho também, meu favorito. Ele simplesmente consegue ter todos os elementos que eu acho que uma história precisa ter de quadrinhos dentro dessa limitação pequena, e ele faz bem. Ele tem a parte do Batman detetive, ele tem a parte do Batman lutando, ele tem a parte do Batman bilionário, ele tem a Bat-família, ele tem realmente um aproveitamento de uma ambientação da Turquia, e ainda por cima no final conecta e fecha com o Batverso, né? No finalzinho e tal, eu curti bastante. A arte eu adorei. Foi assim, eu posso talvez dizer até que foi minha arte favorita, mas é um estilo que eu achei muito bonito. Tem uns designs também dos inimigos, é muito bonito, muito bem usado. Enfim, esse é o da Turquia. Da Polônia. Polônia interessante, e o da Polônia tem um ponto que ele foi o que mais vendeu o próprio país, que era um negócio que eu tava esperando que eu ia ver em mais dessas histórias aqui, né? Porque você ganha uma chance de mostrar o seu país, que ninguém ia vender, assim, sabe? Tipo, olha só como meu país é foda, né? No caso do Brasil, obviamente é o contrário disso, e eu já sabia que ia ser, mas eu chego no do Brasil daqui a pouco. E aí no da Polônia realmente tá vendendo peixe ali. Que aí o Batman fala que, tipo, em Varsóvia a taxa de crime é muito baixa, ele tem que ir lá investigar, porque tem alguma coisa diferente lá, e ele quer pegar essa coisa pra poder replicar em Gotham City. Ele vai lá, tem até uma referenciazinha a CD Projekt Red, inclusive eu acho
que essa história deve ter sido escrita ano passado, ou tipo, no começo do ano passado, porque depois do Cyberbug 2077, se eu fosse polonês, eu não ia me orgulhar tanto da CD. Mas ainda assim, ó, The Witcher. Inclusive, os dois artistas que pintaram e desenharam aqui trabalharam na HQ do The Witcher. Então, né, essa referência é muito mais ao The Witcher do que a CD Projekt Red, mas tá lá. Se você manjar, você vai. É bem fácil de ver o que é. Da Polônia. Interessante. Do México. O México, cara, ele foi, assim, depois do primeiro, né, que eu mostrei aqui, que o bagulho parece um wallpaper. O México, ele tem 1 milhão de After Effects, o cara manja muito do After Effects, né, de Photoshop, tem muita luz, muita iluminação, reflexo, não sei o que, o cacete. E também eu achei o design do Batman mais maneiro, foi esse, o Batman em si, porque ele era muito pontiagudo, ele tinha pontas aqui nos ombros, a orelha era muito pontuda, a capa era sempre terminava em pontas, num repicado. Ficava um bagulho bem sinistro, bem agressivo o Batman. Adorei o design do Batman. Inclusive fica até um pouco confuso na quadrinização às vezes. Water Power. E é meio que isso sobre o do México. Esqueci. Ele é o que mais aborda a espiritualidade. Ele é realmente daquele país e tal. Tem sobrenatural, essa é a única história sobrenatural que tem. E é isso sobre o do México. Realmente é muito bonito o visual, cara. É muito brilho, muito glare, muito reflexo. Agora chegou o do Brasil. O do Brasil, assim como o da República Tcheca, é um monólogo. Tem um plotzinho. Não vou spoiler o que é. Quando você vê, parece até que você está assistindo um jornal. é bem Brasil mesmo. E esse monólogo serve mais do que a historinha em si. Achei bem feito. Achei que faz sentido, não tem nenhum super vilão. Até porque tem que ressaltar os problemas do país como o próprio vilão. Isso foi bem feito. Só tem uma coisa que pra mim foi um deslize, assim, que é tipo uma frase, mas é aquela que você fala, puta merda. Que, cara, tem um maluco com uma 9mm na cabeça de uma mãe solteira com um filho. O cara apontou a arma pra uma criança. Pra uma mulher e pra uma criança. E o Batman fala, uma vítima da sociedade. Aí eu falei, porra, cara, primeiro que essa frase está objetivamente errada. Segundo que o Batman, cara, o Batman falar isso, velho. Como, porra? Mas tudo bem, né? Tirando isso, realmente é muito bom. Tem até uma página aqui que destoa isso, mostra o monólogo, destoa dessa historinha que ele tá contando, só pra mostrar aqui Bahia, as raízes africanas e tal, e a natureza. Achei essa página muito linda, vocês vão ver aqui. É onde tem aquela oncinha que eu mostrei que tem aqui dentro aqui. É onde a onça aparece de fato no livro, nessa página, assim, que é um monte de coisas do Brasil. E aí ele vai metendo pau no Brasil, tem que meter mesmo. E monólogozinho e tal, interessante. Coreia. Da Coreia também é interessante. Eu acho que dá pra dizer que objetivamente é o que tem a melhor arte. Porque um dos artistas aqui, inclusive, é o que tem mais texto sobre ele. Ó, abri exatamente na página que ele desenhou. Olha isso aqui. Olha o primeiro. Olha o cara que roteirizou. O cara que fez alguma outra coisa que eu não sei. Esse aqui é um desenhista, esse aqui é outro desenhista. Olha isso aqui. Compara. Olha, tanto de texto. A parte que ele desenhou, você sabe que é a parte que ele desenhou, porque é o mesmo estilo da capa. Preto e branco aqui. E ele é considerado superdotado porque ele é muito foda, ele não trabalha muito com referência, ele faz as coisas de memória. Pode até pesquisar o vídeo dele no YouTube. O outro desenhista, pelo contrário, né, o outro que trabalhou com esse cara aqui, com um fodão sobre-humano, ele tem um traço muito freestyle, cara. Tipo, cada quadrinho o Batman tá diferente. Então, os quadrinhos que o Batman tá super queixudão, parece aquele Capitão América com um peito de 3 metros, assim, todo mundo já viu essa imagem. Tem outros que o Batman tá mais esguio. Achei o outro artista muito fraco, cara, porque não tem consistência, tá ligado? Enquanto a cena que esse cara desenhou é um painel, são 2 páginas e um quadrinho assim, tipo na página antes de você abrir esse painel, é um painel que você fala, meu amigo. Se você já assistiu um Demolidor na Netflix, sabe aquela cena do corredor? Acho que é na primeira temporada, que é tipo plano sequência, é tipo isso, muito foda, preto e branco e tal, mas caralho, do cacete essa página. Enquanto o resto da história desenhado pelo outro cara eu achei muito altos e baixos, muda tudo. E no finalzinho é bem anime, tem um Deus Ex Machina, um bagulho bem que você fala, meu Deus, isso aqui acabou de sair de um anime. Mas isso, eu não pulei nenhum, né? Não pulei nenhum.
Ah, agora vamos falar da China. Da China, a nota que eu dei pro Brasil foi monólogo, assim como a nota que eu dei pro República Tcheca. Nota entre aspas, né? Eu curti o do Brasil, só que essa frase pra mim, tipo, caralho, a história é curtinha. Se a história fosse mais longa, você não ia ficar sentindo tanto essa frase enquanto você lia. Mas como é curtinha, você lembra, você fala, nossa, mas essa escorregada na banana custou 3 vértebras pro Batman. Ele bateu assim, ó, foi parar no hospital depois de dar uma escorregada dessa. Da China, como eu tava falando, eu achei estranho, e o da Coreia é interessante, pra mim o mesmo patamar da República Tcheca, e da França e do Brasil. Agora, o da China eu achei estranho, a ação é. Cara, eu não sei se é censura do governo chinês, mas vocês vão ver se vocês comprarem, eu recomendo comprar, mesmo 70 conto compra. É, assim, na minha posição eu comprei, né? Não vou dizer 70 conto compra, pensando melhor, mas assim, se você achar que vale a pena, compra, recomendo. É, minha situação vale R$ 70, mas não sei se a situação de você valeria R$ 70. Mas esse da China, voltando a falar dele, os caras não se encostam na cena de ação. É bizarro, é como se, tipo, os quadrinhos que eles mostrassem fosse o antes e o depois do golpe. O quadrinho do golpe nunca tem. Ou se tem o braço, tipo assim, o braço do Batman porque ele deu um soco. Aí o braço dele tá todo rabiscado, assim, como se fosse rápido, sabe? O movimento. É como se não encostasse. Aí eu não sei se é censura especificamente nessa história, ou se é que o cara é acostumado a trabalhar com esse tipo de censura, então ele acabou fazendo isso aqui meio que sem querer nessa história também. Mas outra coisa que teve uma que eu ri bastante, é um provérbio chinês, mas é claramente um provérbio tipo socialista, tá ligado? É muito caricato a forma como tratam a empresa Wayne. Eu ri, porque pra mim foi engraçado, tá ligado? Eu achei hilário. Porque, porra, o ursinho pula na China, mano. O cara lá, né, tentando controlar o cultural. Inclusive assistir Shang-Chi é muito foda. A China, cara, num meio cultural globalizado, a cultura chinesa não é um problema, a cultura chinesa é foda. O problema é a porra da censura do governo, do ursinho pulo, do cacete. Aqui não é um problema, e aí realmente tá capando um filme, mas agora parece que eles resolveram que não vai ter filme de Hollywood na China. Quem sabe Hollywood pare de se preocupar com essa censura, ou se preocupe ainda mais, né, pra ver se, por favor, me deixa vender filme no teatro, cinema chinês. É divertido também, mas esse negócio extremo, ele não encostar nos caras, meio não sei o quê. E o do Japão, de novo, o Batman não é protagonista. De novo, eu coloquei como. Dessa vez eu não achei tão foda quanto da Rússia. Mas, cara, é muito parecido com o da Rússia a história. É tipo impressionante. Eu pensei, será que esses caras se conversaram? Porque é quase a mesma ideia. Só que o da Rússia eu achei mais interessante. O da Rússia eu achei mais tocante também. O do Japão ele é mais humor e tal. Mas ainda assim tem uma fala foda sobre, de novo, censura. Não sei se o cara tentou, sei lá, tipo, recompensar pelo vizinho chinês dele ter feito uma história que fica pianinho assim, aí foi e desceu a lenha, talvez na história dele. Talvez, ou só talvez ele, né, colocou um pensamento dele. Curti, mas, eu falei, parece com o da Rússia, só que o da Rússia fez melhor. Não quer dizer que é ruim. Realmente, de todas, a única que eu não gostei foi a da Espanha, cara. Eu achei de uma preguiça, parecia que saiu de um blog, parecia que o cara postou, tipo, semanalmente ou diariamente num blog, pegou, juntou e mandou pra cá. Foi essa impressão que eu tive, realmente não gostei. Agora, as artes conceituais, que é um ponto que eu acho aqui que é um defeito, vamos pôr, né? Porque eles falam que junto com as histórias tem arte conceituais. Tem arte conceitual, sabe de quê? Do da China e do Japão. Dos outros não tem, só não tem. Aqui eu falo que tem artes conceituais, tem tipo 2 páginas. Deixa eu cuidar para não mostrar o spoiler. Aqui, da China. Da China também. Só aqui, ó. O do Japão. E acabou. Não tem mais arte conceitual. Isso eu realmente achei um problema. Sobre a qualidade. Sobre a impressão do livro, deu um probleminha ali. Eu vou ter que regravar essa partezinha aqui só. Mas boa. Aquele negócio que eu falei no começo ali sobre o primeiro capítulo sendo detalhado, né? Ressalto isso. E também uma questão de que só teve um erro na minha revistinha, que era naquelas páginas que tem o autor e o nome da história, e tem a bandeirinha e tal. Numa dessas páginas, a bandeirinha da França estava com 2 defeitinhos, 2, tipo, parecia arranhado, sei lá, um desgaste, mas só isso mesmo. Isso aí, valeu por assistir.